Fala galera do YouTube, bem-vindos ao canal Conectados com Jesus. Desde já, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós vamos falar como morreram os apóstolos de Jesus. Roda a vinheta abençoada do canal aí. Como morreram os apóstolos de Jesus? Os apóstolos foram um pequeno grupo de 12 pessoas, relatada como os discípulos de Jesus, a figura central do cristianismo. São mensageiros judeus enviados por Jesus para pregar o Evangelho, inicialmente apenas aos judeus e depois também aos gentios, e em todo o mundo. Durante a vida e o ministério de Jesus no século I, os apóstolos foram seus seguidores mais próximos e se tornaram os principais pregadores da mensagem do seu Evangelho. Ele chamou para si os seus discípulos e deles escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolo. Vemos, entretanto, que logo após a ressurreição de Jesus, outros homens foram enviados como apóstolos, cumprindo o poder que Jesus deixou à sua igreja de falar em seu nome. São os primeiros presbíteros, ultrapassando o número inicial dos 12 apóstolos. Depois da subida ao céu de Jesus Cristo, Matias é escolhido como apóstolo para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Além dos 12 apóstolos de Jesus, aqui também incluiremos o apóstolo Paulo. A Bíblia praticamente não fala nada sobre como morreram os apóstolos de Jesus. Na verdade, o único apóstolo cuja morte foi registrada na Bíblia é Tiago, filho de Zebedeu. Os registros sobre as mortes dos apóstolos vêm de antigas tradições cristãs. Uma das garantias que um cristão pode ter durante a sua vida aqui neste mundo é a de que será perseguido por causa de sua fé. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Se lhe perguntaste neste momento se você está pronto para morrer por Cristo, qual seria a sua resposta? Bem, assumir a fé no Senhor Jesus é estar pronto para a morte. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Os apóstolos tinham essa consciência. O apóstolo Pedro. Pedro foi morto na cidade de Roma em cerca de 64 depois de Cristo, durante a perseguição dos cristãos pelo imperador Nero. Para a tradição católica, Pedro foi escolhido por Jesus Cristo como o primeiro papa. O Vaticano fica exatamente onde acredita-se que Pedro foi enterrado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero, a seu próprio pedido, por não se sentir de valor suficiente para morrer da mesma forma que o seu Senhor Jesus havia morrido. O apóstolo André. André foi para a terra dos canibais, que hoje são os países que compuseram a ex-União Soviética, região identificada por Sítia, por Eusébio de Cesareia. Os cristãos daquela região atestam que ele foi o primeiro a levar o Evangelho para lá. Ele também pregou na Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia, e na Grécia, onde foi martirizado. É considerado o primeiro patriarca de Constantinopla. Assim como Pedro, André não se sentiu digno de morrer como o Senhor Jesus. Foi André crucificado em uma cruz em forma de X. A título de curiosidade, a sua cruz ficou conhecida como Cruz de Santo André. O apóstolo
Bartolomeu, também chamado de Natanael. Em alguns lugares, fez viagem missionária para muitas partes. Ele teria ido à Índia, Armênia, Etiópia e ao sul da Arábia. Bartolomeu teria morrido na Armênia depois de ter convertido o rei local ao cristianismo. Mas o irmão do monarca não gostou e decidiu matá-lo. Teria sido esfolado vivo e depois decapitado. O apóstolo Mateus. Mateus, o coletor de imposto e escritor de um dos evangelhos, ministrou na Pérsia, atual Irã, e na Etiópia. Existem muitas versões sobre a morte de Mateus, e até há uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais, outra que ele foi morto à espada, e a mais conhecida é que ele foi cravado na terra e decapitado. O apóstolo Tomé. Tomé é conhecido como que não cria ou incrédulo. Foi morto na Índia por lanças de 4 soldados. O apóstolo Felipe. Felipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Algumas tradições dizem que ele morreu crucificado. Outras dizem que ele foi apedrejado. O apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, também chamado de Tiago Maior, foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Foi o único que teve a sua morte registrada no Novo Testamento. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado a mando de Herodes. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Este morreu apedrejado. O apóstolo Judas Tadeu e Simão o Zelote. A morte de Judas Tadeu e Simão o Zelote, também existem muitas especulações e relatos confusos sobre a morte desses dois apóstolos. Tadeu e Simão o Zelote, um dos relatos afirma que ambos foram mortos por espancamento na mesma ocasião. O apóstolo João. João, de todos os 12 apóstolos, João tornou-se o mais destacado teólogo. Tinha um enorme afeto pelo Senhor e vice-versa. Segundo algumas interpretações, era o apóstolo que Jesus mais amava. João chegou a ser lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas escapou de forma milagrosa. Depois, foi sentenciado às minas na ilha de Patmos, local destinado aos piores infratores, onde recebeu a visão e escreveu o livro profético do Apocalipse. Foi libertado de lá. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice em paz. O apóstolo Judas Iscariote. Judas Iscariote é aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Depois da crucificação de Cristo, ele suicidou-se. Em Atos dos Apóstolos conta que ele foi substituído por Matias. O apóstolo Matias. Matias foi aquele que preencheu a vaga deixada por Judas Iscariote. Alguns registram conta que ele foi acusado de ter blasfemado contra a lei, sendo assim sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado em uma cruz e apedrejado, e por último decapitado. O apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, perseguidor dos discípulos do Senhor. Em uma das suas práticas, converteu-se no caminho para Damasco, quando viu uma grande luz e falou com Jesus. Ficou cego por 3 dias. Paulo recebeu a missão apostólica a partir do próprio Senhor Jesus. Paulo morreu decapitado em Roma durante o governo de Nero em 67 d.C.
Não é tão importante saber como os apóstolos morreram. O que importa é o fato de que todos eles estavam dispostos a morrer pela sua fé. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, os discípulos o saberiam. Ninguém morreria por uma coisa que se sabe ser uma mentira. O fato de que todos os apóstolos estavam dispostos a morrer horrivelmente, recusando-se a negar a sua fé em Jesus Cristo, é uma tremenda evidência de que todos verdadeiramente testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Se lhe perguntasse nesse momento se você está pronto para morrer por Cristo, qual seria a sua resposta? Deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo e Deus abençoe. Kung Pao O'Malley, ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se cubre botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncitos.